vergonha de câmera. Crenças, medo do julgamento. Tantas vezes o medo acaba nos impedindo. Eu quis trazer esse vídeo no dia de hoje porque eu passei por uma situação muito incrível. Vivenciar na pele uma nova experiência, um novo desbloqueio. Quantas vezes o medo acaba nos impedindo? A gente acaba tendo uma oportunidade e por achar que a gente não está pronta, a gente se esquiva. Se esquiva simplesmente do desconforto. Aí começa por aquela apresentação quando você era adolescente, que você falou, não, deixa outra pessoa ir lá apresentar. E aí vem, ufa, que bom que teve alguém para apresentar. E depois na vida adulta, quando você teve uma oportunidade de levantar a mão, alguém importante te ver, conseguiu uma oportunidade de emprego, falar a sua verdade e você não teve coragem, você teve medo. E nesse momento você deixou de falar. Quantas vezes o medo nos impede de falar? Aí entra o que eu trago sempre para vocês. Ah, melhor ter paz do que ter razão. Paz para quem? Paz para você que ficou quieta ou para o outro que ficou ali confortável com a verdade dele. Que o medo não nos impeça de falar. Hoje eu fui no salão de cabeleireiro e eu decidi levar a câmera e gravar porque eu queria fazer um vídeo falando sobre autoestima. De como existem várias formas da gente ser a nossa melhor amiga, de construirmos a nossa segurança interna em pequenas ações, desde um corte de cabelo, fazer a unha, fazer a própria comida, fazer uma atividade física. E eu queria muito falar sobre isso, ter essa vivência de outras mulheres lá no salão. E levei o meu material, levei a câmera, só que chegou lá a Nalva maravilhosa, ela de repente, ela se tornou outra pessoa falando quando ela ligou a câmera. E é normal, porque a gente não está acostumado com esse momento de pressão. E do nada, aquela exposição. Quando vem aquela exposição, vem aquele medo do julgamento, aquele medo de não saber o que está falando. Vai que eu fale alguma coisa errada, uma palavra errada. Espera aí, comigo você fala normal. Agora, quando liga a câmera, só de você saber que a câmera está ligada, vem aquela pressão psicológica. No final das contas, ninguém está nem aí pra gente. O que o medo do julgamento acaba nos atrapalhando? Começamos a falar que somos tímidas, somos discretas e escondemos a nossa verdade. Foi uma cabeleireira maravilhosa. Quando eu tô batendo um papo ali com a Nalva, ela não precisa parar e ficar pensando o que ela está fazendo. Salão para ela já é automático. Mexer no cabelo já é uma coisa que ela já faz com os olhos fechados. Mas e o medo de conversar com a câmera ligada? E eu decidi postar esse vídeo, mostrar um pouquinho para vocês o que foi essa conversa e depois essa conversa final de falar, caramba, eu já vivi isso, eu já tive essa mesma emoção quando eu era mais nova. Alguém um dia falou para eu ficar quieta e isso era tão comum que é melhor não falar. É melhor eu calar a minha verdade. Quando a gente cala a nossa verdade, a gente deixa de compartilhar. E compartilhar, desde um testemunho, desde o nosso conhecimento, de ter essa troca. Porque sempre tem alguém aí do outro lado que quer saber da nossa verdade. Ou quer saber algo que ela não sabe. E conhecimento é poder, conhecimento liberta. E o melhor de tudo, poder ressignificar, passar por essa mesma emoção e saber que a gente pode fazer diferente, é o que muda o jogo nos nossos resultados. Acompanhe agora esse bate-papo e não perca o final desse vídeo. É um vídeo muito importante de uma percepção. Quando a gente começa a abrir os olhos e ter uma percepção, um olhar diferente para o fato, a gente tem a oportunidade também de ressignificar e de poder fazer diferente. Vergonha de câmera. Tô tímida com vídeo. Tem vergonha? Eu tenho. Mas E não falar. Ela ia responder de boa. Dia a dia, quando você começou foi difícil? Ah, lógico, foi muito difícil. Ó, pra você ter ideia, eu fui reprovada em 2 TCCs de subir no palco. Sim. Fui reprovada, eu fui convidada a me retirar de um mestrado porque eu não conseguia apresentar o trabalho, não conseguia falar em público. Você, agora, ultimamente, você fez um trabalho em palco, não foi? Não, hoje eu subo no palco sem problema nenhum. Só que eu tive que passar pela emoção, que a emoção foi a mesma. Sim. Então, quando eu subi no palco, o mesmo gelo, a mesma... Só que Tá aí bom. o significado foi outro. Ver que tá filmando, né? Dependendo até da vivência que você teve quando você era criança, se você sofreu, por exemplo, um trauma quando era criança, se alguém falava pra você que você não podia falar, ou você passou uma vergonha muito grande, isso reflete na vida adulta. Quando eu era criança, na 3ª série, eu subi em cima de um palco para dançar El Chan.
E aí, na época da minha mãe evangélica, eu não podia nem usar short, era só saia, não podia maquiagem. E me dançar eu tinha, então nunca. Na educação física, as meninas me vestiram, me colocaram um short, me maquiaram e tudo mais. Me deixaram tipo cara da El-Chan, né? E foi dançar em cima do palco. E eu tava dançando em cima do palco. Quando a professora me viu, ela falou assim, Simone, a sua mãe tá lá no portão. Quando ela falou isso, eu saí correndo, porque eu fiquei com medo de apanhar. Então eu saí correndo, fui tirando a maquiagem, fui tirando tudo. E tipo, com aquele desespero, minha mãe vai me bater, minha mãe vai me bater, porque era isso, né? Então eu sofri uma forte emoção em cima do palco. E depois que eu subi aquela forte emoção, aí eu fui pro banheiro, tirei a maquiagem, tipo, tirei tudo, né? E aí quando eu cheguei lá, a professora falou assim, não, era mentira. Então assim, não era. Ela fez de brincadeira, porque ela sabia que minha mãe era evangélica e minha mãe não ia gostar de ver eu em cima do palco. Ela nunca imaginou, não, que ia causar um trauma. Pois isso eu esqueci, nunca mais dancei o El-Chan, nunca mais subi no palco. E educação física era o momento que eu ficava sentadinha ali. E aí o que acontecia todas as outras vezes na minha vida, depois de adulta ou qualquer coisa, nunca fui te apresentar trabalho. Eu sempre me esquivava. Se fosse para apresentar trabalho, me esquivava, não aparecia. E isso na vida adulta, na hora das apresentações do TCC, eu subia lá, me dava branco, por mais que eu sabia o que estava falando. Aí eu fui reprovada em 2 TCCs, convidada a me retirar do mestrado, porque não conseguia apresentar. Falava, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Mais um trauma, né? Mas era trauma. Eu já dancei. Então, olha que legal, o fato de você dançar, você já não se esquivava do público. Porque o que acaba acontecendo? A gente acaba se esquivando da sensação de insegurança. Se eu nunca me apresentei em público, o dia que eu for me apresentar em público, eu quase vou morrer. Porque eu nunca passei por isso, né? O que a gente acaba vivendo desde ambiente, pessoas, e aí entra culturalmente desde a escola, que é o primeiro lugar, as pessoas que a gente vai convivendo, os professores. Então, assim, essa professora, ela jamais pensou que ela me causaria um trauma, e eu nem lembrava desse trauma. Então, eu tive que depois, quando adulta, acessar esse trauma para poder entender que aquilo me marcou. Você não pode mudar o que aconteceu, mas você pode ressignificar. Eu ressignifiquei aquele momento, tive uma oportunidade de subir no palco de novo, que foi na pós. Eu peguei e falei, tá, eu vou subir no palco. Quase morri, né? Então, a emoção que eu senti foi a mesma emoção que eu senti quando a professora falou que minha mãe estava ali. Só que aí eu agi diferente. Continua, seja engraçada. Eu usei outras ferramentas. Aí eu fui, tipo assim, sendo engraçada lá na frente. E aí depois disso me desbloqueou. Hoje eu não tenho problema nenhum de subir no palco, quantas vezes precisar no palco da pós. Mas eu precisei passar por aquela emoção de novo. Para poder... E a emoção foi a mesma. Quando eu subi no palco, foi a mesma sensação de que... Você viveu aquele que eu vivi, momento. a mesma emoção, a mesma. E às vezes a gente acha que, tipo assim, que o fato, o negócio vai mudar. O fato não vai mudar. Mas você pode ressignificar o que aconteceu. O receio, a vergonha que a gente tem, que é nosso. Ninguém sabe que a gente tem vergonha. Vergonha é Eu nossa. não tenho vergonha de falar com pessoas, mas de câmera já tenho. Pois é, mas pensa bem que você passou pela primeira fase, que é o quê? A primeira emoção Mas sabe o que é acontece? aparecer na Você câmera. falou dos traumas agora, eu lembrei de quando eu era criança. Aconteceu alguma situação? Sim, geralmente os nossos pais, quando estavam conversando, não queriam que os filhos, as crianças falassem, né? E quando você entrava, eles falavam, cala a boca. É isso. Então... E é muito engraçado porque, assim, quando a gente ressignifica, a gente também entende que os pais fizeram isso, o que eles sabiam naquele isso, exato momento, você pode fazer diferente. Sim. Quando você já sabe o que é o negócio, do tipo assim, causou. cala a boca, não fala, que não sei o quê. Aí você fala, tá, eu posso Engole fazer o choro. diferente. Isso, engole o choro, que doideira, né? E não acontece só com você, não. Acontece com um monte de gente. E tá aí então, o momento aconteceu a até uma sua... A gente vai vendo, por exemplo, eu estava com a minha sobrinha ontem, né? E aí ela estava com o menino dela e ele ficou meio histérico, chorando. E olha a forma como é diferente. Ela pegou na mão dele, segurou e falou, se acalma, senta no sofá. Se acalma, quando você se acalmar, você vai falar comigo. É diferente. Diferente de você chegar, cala a boca, não pode falar. Isso. Então, até mesmo hoje, para mim, eu fico pensando, como a gente criou, quando a gente cria os filhos, a gente reproduz a mesma forma que foi criado com os nossos filhos. Mas quando você pega e para pensar que você só fez, você só Aquilo. ensinou aquilo que você aprendeu.
você passa em diante. Aí, Sim. por isso que o conhecimento liberta. Isso. Quando você aprende uma coisa nova, você fala assim, tá, eu posso fazer diferente. Isso. Aí você faz diferente. Pronto. Sim. E aí não precisa ter aquele receio, ai, porque que eu fiz coisas no passado, aí aconteceu. Não, o que aconteceu não pode mudar, mas você pode Até mudar o mesmo significado. nossos erros, por exemplo, erros que você cometeu no passado, você acaba falando, eu fiz aquilo, não foi legal, eu não preciso fazer mais. É isso. Posso fazer diferente. Posso fazer diferente. Que linda, ó, maravilhosa, é isso. Gostou? Gostou. Amor? Agora a Nalva logo ela vai abrir uma live, vai poder falar, né? Vai poder falar ali, mostrar sobre cabelos, né? Isso. Plano futuro, né? Isso. É Vamos isso aí, fazer. ó, já deu o primeiro passo, Sim. já passou pela exposição ali, já apareceu no vídeo, maravilhoso. E que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, que hoje você tenha a oportunidade de olhar a sua vida como um quadro em terceira pessoa e que você possa fazer diferente.